O deputado federal Gustavo Gayer afirmou que o relatório da CPI do crime traz acusações graves contra ministros do STF, incluindo Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Segundo ele, após sofrer ameaças diretas com risco de cassação e inelegibilidade, o relator aponta um clima de desespero dentro do Supremo Tribunal Federal. A fala elevou a tensão política e promete novos desdobramentos nos próximos dias. Meus amigos, isso aqui tá bom demais. Eu tô vibrando com o que tá acontecendo. Hoje, com esse indiciamento dos ministros do STF, aí vai o Gilmar Mendes e ameaça o Alessandro Vieira. Aí vai o Dias Toffoli e ameaça todo mundo que quiser impeachment de ministro do STF. Ameaça também caçar todo mundo que fizer campanha falando do STF. E aí vai o Alessandro Vieira e responde: cara, eu vou cancelar minha Netflix, eu vou cancelar a HBO, vou cancelar a TV a cabo. Só de acompanhar isso aqui, todo o meu entretenimento, minha sede de entretenimento já está sendo satisfeita. Vamos acompanhar agora o Alessandro Vieira, depois que ele ficou sabendo dos ataques e ameaças dos ministros do STF por terem sido indiciados na CPI do crime organizado. Bom, primeiro, para reportar, levar conhecimento da comissão, as manifestações já de 3 ministros da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino se limitou a ser agressivo na mensagem, mas não fez nenhuma ameaça direta. O ministro Gilmar e, mais vocalmente, o ministro Toffoli verbalizaram diretamente a ameaça de cassação, processamento e etc. Por conta disso que a gente está fazendo aqui. E aí eu fico pensando que democracia essa turma defende. Porque a defesa da democracia já serviu de biombo para um monte de canalice. Veja, aqui você tem a leitura de uma opinião jurídica de um senador da República, que pode ser confirmado ou não pelo plenário. Cada fato referido aqui encontrou lastro específico, fático, foi demonstrado. E as conclusões com relação a isso, elas ficam na esfera da liberdade de cada um. Cada um dos senadores e senadoras vai se confrontar com a sua biografia, cada um vai botar sua digital, vai dizer o que acha e o que não acha. Mas para mim é muito importante, eu acho que por uma questão não sei, acho que eu fui educado assim, criado assim. Para mim o pequeno tem que ter o mesmo valor do grande. Esse é um congresso que se sente à vontade diuturnamente para aumentar a pena para o pobre, para ser duro com o pobre, e que em 200 anos nunca teve a coragem de investigar a conduta, porque isso daqui não condena ninguém. É apontamento de que, olha, reunimos indícios suficientes de autoria desses fatos, desses crimes. Simples. Tramitação prevista na Constituição e na legislação, não é lei nova. Esse é um país que já investigou a conduta de todo mundo, de presidente da República a vereador. Todos. Mas existe efetivamente essa confusão que precisa ser resolvida. As pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. Elas têm o direito de falar por último sobre o direito, sobre a lei. E se espera sempre que o façam baseados no melhor interesse da Constituição. Mas já de há muito se habituaram a atravessar a rua, a interferir nessa casa, a interferir na casa vizinha, a fazer manifestações que são de cunho claramente político. E também, infelizmente, mais recentemente, a usar da ameaça como expediente. E aí eu tenho a obrigação de apontar com clareza: eu não me curvo à ameaça. Não me curvava cidadão, não me curvava delegado, não vou me curvar como senador da República. Cara, vocês estão entendendo? Não é um senador bolsonarista. O melhor de tudo que o STF, Gilmar Mendes e Moraes e Toffoli não podem nem falar que é o bolsonarismo, o radicalismo da direita, nem nada. É um cara de centrão, centro-esquerda, que votou no Lula. É um senador que eu nem gosto, que fala muita besteira às vezes, mas no que ele fala sobre STF, ele está acertando em cheio. O relatório dele é sensato. Viagem em jatinhos, mensagens apagadas, contrato com a esposa, habeas corpus para proteger pessoas envolvidas, Dias Toffoli no Taiaiá, recebendo dinheiro do Vorcaro, viagem no jatinho com advogado da empresa, o bloqueio completo das investigações, tudo foi feito para proteger o crime organizado ou receber dinheiro dele.
E aí, quando se faz um relatório pedindo investigação, não está condenando ninguém, ele foi bem claro, é uma investigação. Olha, por que isso aconteceu? O que os ministros do STF fazem? Usam uma sessão da segunda turma para fazer proselitismo político e para ameaçar senador da República e senadores. E todo mundo, todo candidato hoje que falar de STF ou impeachment do STF, Dias Toffoli diz que merece ser caçado, porque essa pessoa está atacando a democracia. É isso mesmo. Para o Dias Toffoli, você criticar o fato de ministros do STF estarem indo na casa de mafioso, recebendo dinheiro de mafioso, voando em jatinho de mafioso, fazendo contrato com mafioso, você está atacando a democracia. Olha o buraco que nós chegamos. Quando lá atrás nós falávamos que eles estavam fazendo isso para se proteger, nós fomos colocados em inquéritos das fake news, inquérito do 8 de janeiro, tudo que você imaginar. Só que agora tem um relatório de uma CPI que investigou e teve acesso a dados, transações bancárias, lista de passageiros de aviões e de jatinhos. São documentos que mostram a intrínseca conexão entre ministros do STF e o crime organizado. E um mafioso, que hoje é talvez o pior que já existiu no Brasil, que é o Daniel Vorcaro, que vai fazer uma delação. E aí, quando a delação vier, como que eles vão fazer? Eles vão ter que mandar matar o Daniel Vorcaro, não vai ter outra opção. Ué. Que dia que você imaginou que o Brasil ia se encontrar nessa lama que a gente está agora? Eles tentaram esconder boa parte desse lamaçal enterrando a CPMI do INSS, mas não conseguiram, mas não contaram com a CPI do crime organizado. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. A CPI do crime organizado no Senado brasileiro indiciou 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Me desculpa, não tem como ficar pior do que isso. Ah, e o relator que chegou a essa conclusão, que esses ministros, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, assim como Paulo Gonet, estão de alguma forma associadas ao crime organizado, não é um bolsonarista, não é um extremista de direita ou um desses fake news que atacam a democracia. É ninguém mais, ninguém menos que Alessandro Vieira, um cara que votou no Lula. Porém, ele era delegado antes de assumir como senador. E aí eu vou te contar, Gilmar Mendes está ameaçando o relator da CPI porque ele está indiciando os ministros do STF. Olha a situação que está o Brasil, vamos lá. CPI do crime, né, organizado. Relatório pede indiciamento de Toffoli, Moraes e Gilmar. Curiosamente, exatamente os 3 nomes que lutaram para destruir a campanha do Bolsonaro, para colocar Lula na presidência e prender milhares de pessoas inocentes e censurar boa parte do nosso país. Curiosamente, essas pessoas estão envolvidas no crime organizado. Muitas pessoas que hoje respondem a inquéritos, ou que foram investigadas ou responderam busca e apreensão, isso aconteceu com elas porque elas falaram justamente isso aqui, ó, que Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes estavam associados ao crime organizado. Crime de responsabilidade do STF está comprovado, diz relator da CPI do crime organizado. Agora vamos lá. Vamos dar uma olhada rapidinha em quem é que está indiciado aqui. O que foi? Vamos lá. Cadê aqui, ó? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E por que eles estão indiciados? Bom, Moraes falou com o Vorcaro no dia que ele foi preso, disse que ia bloquear alguma coisa, 80 milhões para a esposa dele, viajou no jatinho dele, excluiu e outras coisas mais, né? Dias Toffoli interferiu na... Esse aqui, ele quase enterrou a investigação do Banco Master, que está associado ao crime organizado porque ajudava a lavar dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. E o Gilmar Mendes suspendeu a quebra de sigilo da empresa do Toffoli, protegendo o seu colega, que também foi indiciado. Né? E sem falar, tem também o Gonet, por prevaricação. Aí o que aconteceu? Dito tudo isso, vai ser votado agora. Gilmar Mendes ameaça um senador relator da CPI do crime organizado. Tá aqui, ó. Olha o que o Gilmar Mendes falou. O pedido do relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do STF, sem base legal, nos leva a uma reflexão sobre o papel e os poderes da CPI. Sabe o que eles estão falando aqui? Que eles vão acabar com as CPIs. Tanto pior quando o pedido flerta com arbitrariedades, como a criminalização de decisões que concebem habeas corpus diante de abusos de poder. Presta atenção nisso aqui. Gilmar Mendes toma decisões de habeas corpus para proteger bandido e para impedir que o sigilo de certas pessoas fossem quebradas. E aí ele está achando que isso é um ataque à democracia, se você quiser indiciar ele por conta disso.
É elementar, até mesmo para um estudante de direito, que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade, que seguem procedimento próprio previsto na lei tal. Essa lei, ao definir as competências e o rito de impeachment, atribui o processamento e o julgamento do pedido a órgãos específicos, como a mesa do Senado, a comissão especial e o plenário da Casa, sem sequer prever a atuação de CPIs. Mais uma vez aqui ele alegando claramente que vai para cima das CPIs. Igualmente é grave a tentativa de criminalizar a concessão de habeas corpus. Presta atenção, habeas corpus. Gente, tudo que é criminoso, bandido, mafioso, é impressionante. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, sempre dá habeas corpus para essas pessoas, ou seja, libera elas da prisão e as impedem, né, de participar, por exemplo, de CPIs. Expediente conhecido de crime de hermenêutica, já que ele vem falar um monte de besteira aqui, né? Também chama atenção o fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, uma CPI instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão, agora ele quer jogar a ação do Rio de Janeiro, né, acima do pessoal. As CPIs são instrumentos legítimos e essenciais ao controle de exercício do poder. Seu emprego para fins panfletários ou de constrangimento nacional, contudo, compromete sua credibilidade e reforça a necessidade de modernização da legislação sobre crimes de responsabilidade. O tema, que já se encontra em debate no Congresso, excessos desse quilate podem caracterizar abuso de autoridade e devem ser rigorosamente apurados. Aqui, ele está ameaçando o Alessandro Vieira, o relator dessa CPI do crime organizado, falando que vai para cima dele por abuso de autoridade e vai pedir para o Gonê, que é outro que está indiciado também, para fazer isso. Olha o nível que chegou o país. Essas 3 pessoas, as 4, porque o Gonê participou disso também, essas 4 pessoas que ajudaram a afundar o Brasil, a destruir a nossa democracia, prender pessoas inocentes, impedir Bolsonaro de fazer campanha e retiraram Lula da prisão e colocaram na presidência, hoje estão sendo indiciados por ligação ao crime organizado, a PCC e Comando Vermelho. E quando a gente falava isso há 4 anos atrás, era inquérito nas nossas costas. Até hoje eu estou em inquéritos porque eu falei coisas parecidas com isso, nem com esse peso que o Alessandro Vieira está falando, mas coisas parecidas. E por isso agora somos alvos de busca e apreensão, de censura nas redes sociais. Só que tem um problema, dessa vez não é um bolsonarista, não é alguém da extrema-direita que está falando, é um senador de esquerda, que votou no Lula, mas que percebeu que esse STF e essas pessoas do STF destruíram a nossa democracia.